Olá pessoal, bem-vindos! Nesta aula vamos falar sobre as estruturas de repetição. Vamos começar definindo o que é uma estrutura de repetição, para que ela serve. Então, uma estrutura de repetição é usada quando um trecho de algoritmo precisa ser repetido inúmeras vezes, tá? Mais do que uma vez. Ao invés de repetirmos o trecho do algoritmo diversas vezes, escrevendo, manualmente, repetindo aquele trecho de código, a gente pode utilizar as estruturas de repetição para realizar a repetição daquele trecho. As estruturas de repetição, elas realizam a repetição das ações ou de uma única ação, dentro de um bloco de código, de uma instrução ou de um conjunto de instruções por um número definido de vezes, Por exemplo, eu defino que determinadas instruções serão executadas por 20 vezes, por 30 vezes, 40 vezes e assim por diante. Um número indefinido de vezes, quando eu não sei a quantidade de vezes que aquele bloco, aquelas instruções serão executadas, enquanto uma condição for verdadeira ou até que uma condição se torne falsa. Vai depender muito da lógica que a gente quer aplicar para a resolução daquele problema. Então, vamos lá. Um exemplo de utilização, na verdade que eu tenho dois exemplos de utilização de estruturas de repetição. Por exemplo, imprimir na tela a sequência de números entre 0 a 100, a sequência de números pares entre 0 e 100. Até agora, a gente sabe imprimir dados na tela, a gente sabe verificar como que faz para verificar se é par ou ímpar, a gente sabe verificar se o número é par ou ímpar, mas a gente não sabe ainda como que faz para mostrar na tela uma quantidade grande de números sem que tenha que repetir aquele código, escrito lá no printf, vários printfs um embaixo do outro. Ainda não foi mostrado, Mas agora a gente vai passar a trabalhar com isso utilizando as estruturas de repetição. Também uma outra possibilidade, um outro exemplo, ler uma sequência de 20 notas e calcular a média. Se eu fosse fazer hoje, com as ferramentas que a gente viu até agora na aula, como é que eu faria? Eu criaria 20 variáveis e faria 20 leituras? Bom, difícil, Não, a gente não tem como fazer isso, É muito trabalho. Até tem, mas é um trabalhão tremendo. Ou então, eu posso usar somente uma variável, faço a leitura, vou guardando numa variável soma, depois, na próxima linha, faço a leitura de novo usando a mesma variável, depois vou guardando na variável soma de novo e assim por diante. Mas eu precisaria ler 20 vezes, Teria que ter 20 vezes a leitura de números, para poder resolver esse problema. E lá no final só então calcular a média. Seria muito trabalhoso. Por isso que a gente usa as estruturas de repetição para resolver esse tipo de problema. E a gente vai trabalhar com 3 estruturas de repetição. A estrutura for, que é também chamada de estrutura com variável de controle. Também temos a estrutura do while, que é uma variável, que é um tipo de estrutura pós-testada, um tipo de estrutura pós-testada, ou seja, testa no final. E tenho também a estrutura while. A estrutura while é chamada de pré-testada, porque ela faz o teste no começo. Tá meio estranho por enquanto, mas agora, quando a gente for trabalhar com códigos de exemplo, vai ficar mais claro isso para vocês. Então, para a gente trabalhar com essas estruturas, é importante ter um conceito de contador definido, tá? Então, com o uso de estruturas de repetição, utilizaremos diversas vezes a noção de contador. O que um contador faz? Ele conta elementos, Um contador é uma variável que tem o seu valor incrementado ou decrementado inúmeras vezes a cada interação da estrutura de repetição. A estrutura de repetição, ela pode estar relacionada, a sua execução com esse contador. Então aqui, o contador de 0 a 10 utilizando a estrutura do while, Por exemplo, aqui eu faço a declaração do meu contador e aqui, vejam só, eu tenho a inicialização da minha variável contador. Então, eu declaro ela, coloco o seu respectivo nome, o identificador da minha variável, e aí já igualo ela a 0, Faço ela receber 0 em seu início. Depois, aqui um exemplo bem básico do while, tá? Vejam só, é do, abre chaves, depois lá embaixo fecha chaves, while,
E dentro dos parênteses, aqui está o meu critério de parada. Está o meu critério de parada. Enquanto o meu contador for menor do que 10. Mas percebam que aqui o meu while está no final. Então ele vai executar o meu bloco e só depois da execução desse bloco ele vai fazer o teste, né? Verificar se o meu contador é menor do que 10. Então aqui o que ele faria? Contador é igual a contador mais 1. Ele vai incrementando em uma unidade a minha variável contador. E aí, quantas vezes ele vai fazer isso? Vai fazer 10 vezes, né? Então ele vai entrar, contador é igual a contador mais 1. Valia 0, então passa a valer 1. Aí depois, chega aqui embaixo, faz o teste. Contador é menor do que 10? Sim, é 1 ainda, né? Então executa mais uma vez o bloco. Contador é igual a contador mais 1, ou seja, 1 mais 1, 2. Vem aqui embaixo. Contador é menor do que 10? Sim, ainda é. Aí vai. Contador vale 2. Contador é igual a contador mais 1, né? 2 mais 1, 3. Vem e faz o teste. Contador é menor ou igual a 10? Sim, e assim por diante, até chegar lá no 9, né? Chegou lá no 9, aí vai. Contador é igual a contador mais 1. Contador valia 9. Mais 1, 10. Beleza. Aí chega aqui e faz o teste. Contador é menor que 10? Não, é igual a 10, né? Então, esse teste, nesse ponto, se tornará falso e aí parará de executar a minha estrutura do while, ok? Esse é o funcionamento básico desse tipo de estrutura. Mas a gente tem 3, né? For, while e do while. Agora vamos começar falando da estrutura for. Ela é utilizada inicialmente quando se sabe o número de vezes que o trecho do algoritmo será repetido, tá? Então aqui, vejam só, a gente sabe, né, a quantidade de vezes que a gente precisará executar aquele trecho de código, né, aquele algoritmo. O formato de utilização, né, do for é for, aí entre parênteses eu tenho alguma coisa e a gente tem as chaves definindo o início e o final do bloco, tá? Dentro aqui desses parênteses, a gente tem 3 partes do nosso for, tá? Eu vou dividir aqui as 3 partes, separadas por ponto e vírgula. A gente tem uma inicialização, onde a gente dá um valor inicial para a nossa variável. Depois nós temos um teste condicional. Isso aqui define até quando, né, o nosso for executará. E depois nós temos o incremento, né, quando a gente altera o valor da variável de controle. Ela é chamada variável de controle por causa que toda a estrutura dela depende de uma variável. Então, uma variável para inicialização, uma variável para teste e uma variável para incremento, ou seja, trocar o seu respectivo valor, beleza? O incremento ou decremento da variável, né, na linguagem C, também pode ser abreviado, né, por mais ou menos, conforme a gente já viu, né, quando a gente trabalhou com os operadores de incremento e decremento. Bom, tem aqui um pseudocódigo, né, de utilização da estrutura do for. Você pode olhar aqui pelo fluxograma, talvez fique mais fácil de entender, né? A gente tem um início, né, que é o início da nossa função main, por exemplo. Depois a gente entra no for, inicializa a variável de controle, e aí sempre é feita o teste, né, verificando aquela condição. Enquanto a condição for verdadeira, ficará executando os comandos, incrementando a variável e testando, executando os comandos, incrementando variável e testando, né? Fica verificando, executando os comandos, incrementando variável e executando o teste aqui da condição, tá? Fica nesse loop, tá? O loop que a gente fala é uma quantidade de execuções sequenciais, tá? Entra ali executando a mesma coisa várias vezes. Quando aquela condição for falsa, aí eu chego no fim da execução da minha estrutura, ok? Mas vamos fazer isso lá no Code Blocks, beleza? Vamos lá, vamos aqui um exemplo, né, do for. Ler 50 números fornecidos pelo usuário, calcular e executar, né, calcular e exibir a média, né? Tenho que fazer o cálculo e depois exibir a média. Então, como eu estou trabalhando com média aqui, eu vou ter que dividir pela quantidade de elementos, então eu vou
eu vou trabalhar com floats, tá? Não vou falar sobre ele aqui, eu vou fazer do zero no CodeBlocks aqui este exercício, tá? Esse exemplo. Então, eu preciso calcular a média de 50 valores, tá? Então, vamos lá, vamos declarar variáveis. Eu terei uma variável chamada número, tá? Terei uma variável chamada número, terei também uma variável chamada soma e terei uma variável chamada média, tá? Aqui número é número, tá? Coloquei um L no final. E média. Também terei aqui uma variável contador, tá? Contador, que será do tipo int, tá? Int contador. Beleza. Vamos utilizar a estrutura do for para fazermos a leitura desses valores, ok? Então, a estrutura do for é a seguinte. Aí nós temos uma inicialização. Eu vou inicializar o meu contador. Então, contador é igual a 0, ponto e vírgula. Beleza. Tenho o valor inicial para o meu contador. Quantas vezes eu tenho que executar? Bom, na descrição do exercício tenho que executar 50 vezes, né? Então, enquanto o meu contador for menor do que 50, aí eu tenho que incrementar o meu contador. Então, faço contador mais, tá? Lembrando do operador de incremento. Então, faço contador mais. Beleza. Isso aqui já vai fazer com que o que eu tenho no bloco seja executado 50 vezes. Mas eu vou diminuir esse valor aqui, eu vou colocar 10, porque senão se eu tiver que ficar informando 50 valores, vai demorar um tempão, tá? Então, eu vou deixar somente 10. Bom, antes da gente fazer a leitura, deixa eu imprimir uma mensagem aqui para vocês, só para ficar claro que isso aqui é executado 50 vezes, tá? Então, eu vou colocar aqui o valor do contador, tá? Então, eu vou colocar aqui %d e /n. E aqui eu vou mostrar só o valor do contador, beleza? Vejam só, F9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como a gente inicializou o contador em 0 e ele acaba em 9, eu tenho que, isso aqui, tenho 10 valores, tá? Do 0 até o 9, beleza? Ah, mas eu não quero que comece em 0, eu quero que comece em 1. Bom, então posso fazer assim, contador começa em 1 enquanto o meu contador for menor ou igual a 10, porque eu tenho que incluir o 10 agora, né? Ou eu faço, enquanto contador, menor do que 11, beleza? Mas eu prefiro utilizar menor ou igual a 10, ok? Vejam só, agora sim eu mostro do 1 até o 10. Show! Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a leitura, tá? Scanf, eu peço desculpas porque aqui eu falei float e coloquei int, tá? Número, soma e média precisam ser do tipo float, ok? Agora sim está corrigido. Então, %f, aí aqui eu leio, né? E comercial, número, beleza. Mostro um printf, né? Só informando o que está sendo lido aqui. Printf, informe o valor da média. Eu acho legal mostrar aqui também a ordem, né, do número que está sendo lido. Então, informe o, vamos lá, %d. E eu vou colocar também esse sinalzinho aqui para ficar aparecendo, informe o primeiro, segundo, terceiro, né? Esse caractere aqui. Só para mostrar a questão de ordem, tá? Que é esse daqui mesmo. Informe o primeiro valor da média, o segundo valor da média e assim por diante. E aqui, como eu tenho esse %d que eu quero mostrar o valor do contador, né? Eu preciso vir aqui e mostrar contador, beleza? Para associar com o especificador de formato, né? Beleza, aqui eu já faço a leitura de todos os números. Vou mostrar para vocês, tá? Informe o primeiro valor da média, vou informar 2, tá? E aí por enquanto ele não faz nada, tá? Mas só para mostrar para vocês. Segundo valor da média, 3, e assim por diante, tá? Até ele mostrar para a gente os 10. Beleza, fiz a leitura dos 10. Agora, vamos ver o que a gente precisa fazer. Bom,
eu vou guardando, né, os valores, né, destes elementos na minha variável soma. Eu preciso inicializar a minha variável soma, tá? Tem que colocar um valor que não vai interferir no resultado. Então, vou inicializar como sendo 0. E aí aqui dentro, pessoal, depois que eu faço a leitura com scanf, eu faço a minha variável soma receber o conteúdo dela, soma, mais o número que eu li, tá? Para que eu vá acumulando dentro da variável soma. Mas vocês têm que lembrar, né? Quando eu falei do operador mais igual, ele pega aquilo que está à esquerda, né? Soma com aquilo que está à direita e guarda no que está à esquerda. Então, pega o que eu tenho em soma, vai juntar, né? Vai fazer mais o que eu tenho à direita e vai guardar na minha variável soma. Então, inicialmente, soma vale 0, vou adicionar, né, o que eu tenho aqui na variável números, por exemplo, se eu ler 10, 10 mais 0, 10, e vai guardar na minha variável soma. E lá no final, pessoal, depois que eu sair, né, depois que eu executar o bloco do for, eu calculo a média. Como é que eu faço isso? Bom, média aritmética basicamente é a soma dividido pela quantidade de elementos, ou seja, eu pego soma e divido por contador, né? Por quantidade, né? Contador de elementos. Beleza, vai funcionar direitinho isso daqui. Vamos só mostrar num printf, né, o valor da minha média. Média é igual a %.2f. %.2f e dou um /n, né, para dar uma quebra de linha. E aqui eu mostro o valor da média. Bem, pessoal, vamos testar. Vamos dar um F9. Vamos colocar, por enquanto, só 9 aqui, tá? E vamos ver o que vai acontecer. Tem que retornar 9, né, como sendo a média. Retornou 8,18. Por que isso aconteceu? Vamos imprimir aqui o valor do contador só para você ver. Então, eu vou dar um printf aqui antes. E aqui eu vou colocar o valor do contador. Contador. E aqui eu vou mostrar com %d. Contador. Beleza. Vejam só o que vai acontecer. 999, vou colocar só 9. Beleza. Vejam só, o contador vale 11. Vamos olhar para o código e entender o que está acontecendo. For, contador recebe 1, contador enquanto ele for menor ou igual a 10, eu faço contador mais mais. Quando o meu contador vale 10, né, que é a última vez que ele vai executar, ele vai incrementar mais uma vez, vai para 11. Aí ele vai testar novamente. Contador é menor ou igual a 10? Não, contador vale 11, né? Então não é menor ou igual a 10. E aí ele sai. Então nesse ponto aqui o contador vale 11. Vamos fazer a execução disso aqui passo a passo, tá? Vamos colocar aqui um valor 3, por exemplo, só para ler menos coisas, tá? Então, contador vale 1. Beleza. Contador é menor ou igual a 3? Sim. Show de bola. Então, a primeira coisa que ele faz é o incremento. Depois, teste condicional. Aí executa o bloco. Depois que executou o bloco, ele faz o incremento, depois testa, faz o teste condicional novamente e executa o bloco. Essa é a sequência. Inicialização, teste, execução do bloco e a partir desse momento, depois que executa o bloco, faz incremento, teste condicional, executa bloco. Incremento, teste condicional, executa bloco até que ele finalize a execução, beleza? Então, vamos lá, primeira vez, contador vale 1, né? Informe o primeiro elemento, né, o primeiro valor da média. E aqui eu mostro o valor do contador. Então, eu li 5, beleza, soma igual ao que eu tenho em soma, no caso é 0, né, primeira vez, mais 5, beleza. Aí vem o incremento contador. Contador passa a valer 2, passa a valer 2. 2 é menor ou igual a 3? Sim. Beleza. Então, informe o segundo valor da média. Depois, venho aqui, faço a leitura de um valor 6. Aliás, vou ler 5 de novo, tá? Para que eu não esqueça os valores. Então, 5 mais 6, 11. 5 mais 5, 10, na verdade, né? 5 mais 5, 10. Soma, vale 10. Executa contador mais mais. Contador passa a valer 3, né? 3 é menor ou igual a 3? Sim, é. Então, informe o terceiro valor da média.
faço a leitura novamente. Agora eu vou ler um 6. 10 mais 6, 16. Faço o incremento. O contador passa a valer 4. 4 é menor ou igual a 3? Não. Então, para a execução e não executa mais nada aqui do bloco do for, sai e o contador sai valendo 4, né? Então, a questão é, eu preciso subtrair um elemento do meu contador quando eu saio aqui para fora, tá? Então, saio aqui para fora e subtrair um elemento do contador, beleza? Por causa que a gente está usando uma variável que faz parte da estrutura, tá? Ele sempre vai valer 1 a mais em relação à quantidade de vezes que executou aqui o bloco, ok? Então, vamos agora executar novamente. 999. Opa, eu esqueci que eu tinha só 3 elementos, né? 999. Beleza, contador igual a 4. Média é 9. Mas agora não importa aqui o valor do contador, já que eu estou subtraindo um elemento, né? Subtraindo 1 aqui do meu contador para poder dar a quantidade certa de elementos que eu leio aqui. Tá certo? Bom, vamos lá, pessoal. Agora vamos fazer mais um exercício. Deixa eu testar mais com outros valores, tá? 879, vamos lá, 1, 2, 9, 4. Vamos colocar outros valores aqui, menor ou igual a 10. Então, vamos. 7, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 2, 1, 4. Média 5,2. Beleza, funcionando direitinho. Então, esse aqui é o primeiro exemplo, né, em que a gente, vejam só, utiliza com a estrutura de repetição poucas linhas e nos possibilita fazer aqui a média de quantos números a gente quiser. Mas aí, pessoal, a gente pode deixar isso aqui melhor ainda, podemos melhorar isso daqui. A gente pode criar aqui antes, fazer uma leitura de uma variável para dizer a quantidade de números que a gente quer fazer a média, tá? Por exemplo, eu posso declarar QTD max, né? Quantidade máxima de valores que eu vou usar para calcular a média. E aqui eu faço um printf informe a quantidade de números lidos, quantidade de números que eu quero ler para fazer a média. E aqui, no scanf, eu leio com %d, né, já que é um valor inteiro, e comercial QTD max. Beleza. E aqui, eu vou ficar executando essa minha estrutura, né, até a quantidade máxima que eu irei ler do teclado. Então, vejam só, aqui fica de uma forma mais genérica, né? Por exemplo, se eu quiser fazer a média de 4 números, então eu informo 4 no começo. Se eu quiser fazer uma média de 20 números, então eu informo 20 aqui. Se eu quiser fazer a média de 30, informo 30 aqui, e assim por diante. Vejam só, informe a quantidade de números lidos. Bom, quero ler 7 números. Informe o primeiro valor da média. Na verdade, ficou uma coisa que não achei legal agora, né? Pensando bem. Não é primeiro valor da média, né? É o primeiro valor para calcular a média. Então, eu vou tirar da média e só vai ficar assim, informe primeiro o valor. Ou, acho que fica melhor, né? O primeiro valor. Acho que agora sim ficou melhor. Então, informe a quantidade, 7. Informe o primeiro valor. Acho que agora sim está perfeito. 5, 7, 8, 9, 1, 5, 6. Beleza, média 5,86. Vamos agora informar 4. 1, 3, 9, 8. 5,25 e assim por diante. O meu programa fica preparado para que eu calcule a média de quantos elementos eu quiser. Vejam só, mais uma vez. Isso está definido aqui por causa que eu faço a leitura da quantidade de números que eu quero ler para a variável QTD max. E eu utilizo essa quantidade máxima aqui no teste condicional, né? O contador é a minha variável de controle, que é a variável que eu inicializo e utilizo para realizar a comparação
e também a que eu utilizo para os incrementos. Ela faz parte da estrutura, ok? Então, inicializa aqui, faz teste condicional, executa o bloco, faz incremento, faz teste condicional para ver se essa condição ainda é verdadeira. Quando ela for falsa, ela vai parar a execução, não vai seguir executando aqui o bloco do meu código, beleza? Então, pessoal, aqui eu tenho um primeiro exemplo, né, dessa estrutura de repetição, no caso, a estrutura do for. Eu quero mostrar um outro exemplo para vocês agora, tá? Eu quero mostrar um exemplo de cálculo, de cálculo de tabuada, tá? Vou colocar aqui um comentário. Aqui faz o cálculo da média de n números, tá? Uma quantidade que eu vou definir de números. Isso aqui, não vou salvar agora, depois eu salvo, porque eu vou adicionar esse outro exemplo, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, como é que faz o cálculo de uma tabuada, ok? Então, vejam só. Aqui eu vou declarar uma variável do tipo inteiro, tá? Vou chamar de tabuada esse valor. Por exemplo, eu leio o valor 5, eu quero que mostre a tabuada do 5. Eu leio o valor 6, quero que mostre a tabuada do 6. E assim por diante, ok? Vocês vão ver que utilizando a estrutura de repetição é extremamente simples. Então, eu vou precisar também de uma variável contador, tá? Contador. Então, for, onde que eu começo a tabuada? Bom, começo no 0, começo do 1. Bom, aqui eu vou começar no 0, tá? Apesar de que todo número, né, multiplicado por 0 é 0, e vou até o 10. Então, o meu contador começa em 0, então é inicializado em 0, e eu vou até 10, né? Então, enquanto o contador for menor ou igual a 10, eu faço o meu contador mais, beleza? Essa variável é utilizada para controlar, né, a quantidade de vezes que a estrutura será executada. E aqui, no printf, eu vou colocar só um printf, eu não preciso calcular nada, eu só vou apresentar na tela. Eu poderia calcular primeiro, né, ter uma variável aqui, multiplicação, para calcular esse valor? Poderia, tá? Mas não é necessário, eu só posso mostrar a tabuada. Mas antes, né, antes da gente seguir, faltou algumas coisas aqui. Faltou o ponto e vírgula aqui, né, para separar, já que os pontos e vírgula separam essas três partes. E faltou algo muito importante aqui, tá, pessoal? Faltou ler o valor que será utilizado para calcular a tabuada. Então, printf, informe o valor da tabuada. 2 pontos. E aqui vamos fazer a leitura desse valor que eu quero calcular a tabuada. Então, %d e comercial tabuada. Show, agora sim, agora tem o meu valor de tabuada e aqui eu tenho um for que eu vou utilizar para calcular essa tabuada. Então, qual que é o formato? Bom, o formato é o seguinte, 5, eu vou colocar o x, tá? Fica melhor do que o asterisco, porque aqui é só apresentação. 5 vezes 6 é igual a 5 vezes 6, 30. E aí eu dou um barra n. Esse aqui é o formato. Então, aqui será, né, o meu número tabuada que eu li, esse aqui será o meu valor do contador e aqui será o meu valor tabuada multiplicado por contador, beleza? É isso que vai ser. Então, aqui é 1% d, aqui é outro %d e aqui é outro %d. E depois aqui no final eu mostro o seguinte, esse aqui é tabuada, esse aqui corresponde ao contador, e por fim, a multiplicação, né? Tabuada vezes contador. Eu posso fazer operações dentro do meu printf. E vejam só que legal, informe, por exemplo, a tabuada do 5. Ó, vejam só, deu um errinho aqui. Vamos ver o que aconteceu. Ah, faltou %d, Agora sim, tá? Agora sim. Vamos ver, informe o valor 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. E assim por diante, né? Até o 5 vezes 10, 50. Ah, eu quero que fique um embaixo do outro ali, bem bonitinho. Então, como é que eu posso fazer isso?
eu posso utilizar o caractere de tabulação, que é o /t. Então, posso utilizar a /t antes de cada um dos elementos que eu tenho aqui, tá? Antes de cada um deles. Antes do x, antes desse %d, antes do igual e antes do último %d. E vejam só como é que fica a tabuada do 5. E agora ele fica com a tabulação, né? Um embaixo do outro. Ah, você não gostou? Não, se não gostou, então só vem e tira o /t aqui, tá? Só tirar o /t que volta a estar como era antes, tá? Tabuada do 6, 6 vezes 0, 6 vezes 1 e assim por diante. Bom, legal, tá? Legal essa possibilidade. E agora, pessoal, como que eu faria se eu quisesse gerar as tabuadas do 0 até o 10, tá? Aliás, do 1 até o 10. Do 0 não tem necessidade. Como que eu faria para gerar as tabuadas do 1 até o 10? Né? Eu precisaria modificar o que eu tenho aqui, tá? Então, eu precisaria usar esse for aqui dentro de outro for, ok? Então, esse contador aqui eu chamarei de contador 2, tá? Contador 2. Então, eu venho aqui e já vou alterar. Contador 2, aqui contador 2 e aqui contador 2. Só vamos testar mais uma vez para ver se está certo. Beleza, está certo. Então, esse for aqui eu teria que colocar dentro de um outro for, para que cada vez que executasse, cada execução do bloco, ele mostrasse uma respectiva tabuada. Então, for, e aqui eu venho aqui embaixo, fecho o meu for. E isso aqui está todo esse bloco, todo esse for aqui dentro de outro for. E isso é outra coisa interessante, que eu posso ter estruturas de repetição dentro de estruturas de repetição, beleza? Então aqui, se isso aqui executa 10 vezes, cada vez que eu executo uma vez esse for, executa 10 vezes esse daqui. Ou seja, essa estrutura toda executa 10 vezes 10, ou seja, 100 vezes, beleza? Então aqui, contador, falta o contador 1, né? Já que eu criei um contador 2, eu vou criar um contador 1. Então aqui será o meu contador 1, começa em 1, já que eu não quero mostrar a tabuada de 0, tá? Contador 1, enquanto ele for menor ou igual a 10, né? Já que eu quero mostrar até a tabuada do 10, aí eu faço contador 1 mais. Nesse ponto, eu vou tirar essa leitura, já que eu não quero calcular a tabuada de um valor em específico, mas eu quero que o programa ele gere para mim as tabuadas, né, até o 10, né, do 1 até o 10. Tabuadas do 1 até o 10, né, um intervalo. Beleza. E agora, o que eu tenho que substituir aqui? Bom, tabuada não existe mais. Se não existe mais, não tem por que estar declarado aqui. Então, onde tem tabuada é o meu contador 1, tá? Meu contador 1 e aqui contador 1. E tá pronto. Isso aqui já vai gerar a tabuada do 1 até o 10. Esse primeiro aqui é o primeiro termo, que é o multiplicando, se eu não me engano. Que se não me engano é multiplicando o nome do termo, tá? Quando eu tenho, por exemplo, x vezes y igual a z, esse primeiro termo é o multiplicando, o multiplicador e aqui o produto. Bom, tenho quase certeza que é isso. Mas enfim, então esse é o primeiro elemento, que é multiplicado. Esse aqui é o multiplicador, né, o segundo elemento. E aqui eu tenho o resultado, né, que é mostrado em tela. Vejam só que interessante. Mostrou aqui pra gente, né, a tabuada do 1 até o 10, mas não tem uma separação, né, tá tudo grudado. Então eu vou colocar uma separação da seguinte forma. Aqui, depois desse for mais interno, eu vou dar uma quebra de linha. Então aqui eu coloco um printf /n, ou seja, ele mostra inicialmente no 1, né, ele vai mostrar a tabuada do 1, vem aqui, executa o printf /n, dá uma quebra de linha. Volta, aí passa a valer 2, né? O meu contador 1. Vem, executa, mostra a tabuada do 2, dá uma quebra de linha. Incrementa o meu contador 1, vale 3. Vem aqui, mostra a tabuada do 3, dá quebra de linha assim por diante. Dá uma quebra de linha entre cada uma das tabuadas, beleza? Então vejam que com poucas linhas de código, eu estou fazendo, né, esse cálculo de todas as tabuadas do 1 até o 10, né, mostrando tudo bonitinho aqui em tela. Então vejam como é interessante
trabalhar com estruturas de repetição. Então, nessa aula você teve uma introdução falando sobre as estruturas, para que ela serve, e a gente viu em detalhes a estrutura de seleção for, né, chamada também de estrutura de repetição. Tá? A estrutura de repetição, peço desculpa se eu falei estrutura de seleção. É a estrutura de repetição, conhecida também como estrutura de repetição com variável de controle, ok? Então, pessoal, é isso. Obrigado pela atenção de todos vocês e nós seguiremos na próxima aula falando sobre outra estrutura, né, trabalhando com while e do while, ok? Obrigado pela atenção e até a próxima.